Olá pessoas, tudo bem? Como vocês estão? Pois bem, é comum as pessoas perguntarem sobre a psicologia e a psicanálise. Se ambas são idênticas, se ambas são a mesma coisa. E a pergunta é: psicologia e psicanálise, existe diferença entre essas duas técnicas, esses dois modelos terapêuticos? Olha, sim, psicologia e psicanálise não são a mesma coisa. São duas práticas diferentes. O que existe em comum nessas duas modalidades, nessas terapias, é que eles visam o bem-estar, o alívio dos sofrimentos e dos sintomas dos seus pacientes. A psicologia trabalha o consciente. A psicanálise trabalha o inconsciente. Pois bem, o que é o consciente? Consciente é aquilo que o sujeito, um indivíduo, sabe sobre si mesmo, mas que ainda não se deu conta em relação a isso. O inconsciente é aquilo que o sujeito não sabe sobre si mesmo, mas que ele também não sabe o porquê isso está reprimido no inconsciente dele. O psicólogo, ele se forma, ele tem um ensino superior em psicologia, né? Ele se forma como psicólogo, ele estuda os processos mentais. O psicólogo estuda os processos mentais, comportamentos, sentimentos, pensamentos, e a partir da consciência do seu paciente, ele vai visar uma mudança no comportamento e, claro, propiciando a eliminação do sintoma. A psicanálise, né, o Sigmund Freud, a psicanálise já é minha área, o pai da psicanálise, Sigmund Freud, ele já estabeleceu o seguinte para você se tornar psicanalista, diferente do psicólogo. Você vai seguir o tripé. O tripé é isto, que é você estudar numa instituição séria, né, um curso de formação de psicanalistas. Então você está numa instituição, você estuda. A segunda parte desse tripé é a supervisão de casos clínicos, e a terceira é análise pessoal. Isto é indispensável que aquele que pretenda se tornar psicanalista faça análise de sua própria vida. O estudo do objetivo da psicanálise é o inconsciente. E esse inconsciente vai se manifestar na vida do paciente. Quando eles nos procuram, o inconsciente vai se manifestar através do processo que a gente chama de análise. Análise do sintoma, dos desejos, das fantasias, dos sonhos. Mas é necessária a escuta analítica do profissional para ouvir o inconsciente do outro e a partir daí operar. Se de um lado você tem um paciente que fala, você também tem um profissional que ouve de uma maneira completamente diferente das outras, vamos assim dizer, dos outros modelos terapêuticos. A escuta do psicanalista faz toda a diferença na questão do acolhimento e do atendimento. A gente dá muita importância à infância do paciente, porque sabemos que a personalidade, os sofrimentos psíquicos têm a sua gênese, têm a sua origem na infância, diferente da psicologia que trabalha o aqui, o agora, o presente. A psicanálise, não. O presente vai estar aqui, mas a gente vai dar uma outra ênfase, um outro olhar, uma outra ótica. Enquanto o psicólogo trabalha o problema, o sintoma em si, a queixa do paciente no presente, um psicanalista irá trabalhar o que está por detrás daquela queixa. Vai procurar as causas inconscientes que levaram o sujeito a esse sofrimento, remetendo ele algumas vezes ao passado, à infância, né? E esse é o processo chamado de análise. Então, podemos dizer que
Esse trabalho analítico ele é muito mais demorado, ele demanda muito mais tempo do que a própria psicoterapia. Na psicanálise, o sujeito ele possui um gozo. Gozo, que palavra é essa? Gozo é um termo criado pelo psicanalista Jacques Lacan, psicanalista francês. E ele diz o seguinte, que o sujeito, quando ele sofre, né, ele sente um prazer inconsciente. Aonde o sujeito sofre, ele sente um prazer inconsciente e um desprazer na consciência. Ou seja, onde o sujeito sofre, ele sente prazer inconsciente. Por isso, ele repete. E muitas vezes não consegue sair daquela situação em que se encontra. Mas ao mesmo tempo que seu inconsciente sente prazer, ele sente remorso, ele sente dor, ele sente culpa, ele sente angústia, ele sente desprazer, dores psíquicas. Aí chegam no consultório procurando o analista com um sofrimento da qual ele não sabe dizer do que se trata, não consegue lidar com aquilo, não consegue trabalhar aquilo sozinho, nem sabe ao certo por que está sofrendo e por que é infeliz. Essa é a diferença mais clara, espero ter sido claro, para vocês entenderem a diferença entre psicologia e psicanálise. Há uma outra questão que as pessoas podem perguntar, mas quem é que eu procuro? Psicologia, psicanálise? Quem é melhor? Qual o melhor? Não, na verdade, não existe um melhor, porque não existe essa questão de rivalidade. Eu mesmo não compactuo em dizer que um é melhor que o outro. Eu acredito que existem profissionais capacitados, como existem maus profissionais também. Isso depende muito do paciente com o método com a qual ele vai se identificar mais. Ele entende um pouco mais da psicologia, compreende qual é o trabalho, eu me identifico mais com a psicologia, ou não, me identifico mais com a psicanálise. E ele vai procurar esse modelo terapêutico, essa técnica terapêutica, que apesar de serem distintas, eles trabalham de uma certa maneira com o fim do alívio dos sofrimentos, dos sintomas de seus pacientes. Tá ok? Então, fico por aqui. Em breve eu vou gravar mais vídeos. Um grande abraço em vocês.